Olá, queridos! Nós estamos hoje retornando a trabalhar com o conteúdo programático do edital de vocês, visualizando esse decorrer do edital, desse conteúdo, observando as categorias gramaticais. Então, é importantíssimo que nós mantenhamos duas coisas muito claras na nossa cabeça. A análise das classes gramaticais, que vão cooperar com a formação do que nós chamamos de análise sintática. Mas nós estamos em situações, em âmbitos, em ordens completamente diferentes. Trabalhar com análise morfológica é trabalhar com as classes gramaticais, com as categorias gramaticais. Isso é uma coisa. Trabalhar com as funções que essas categorias gramaticais vão desempenhar no interior da oração é outra coisa. Aí sim, no tocante à funcionalidade, no tocante aos termos da oração, que terão essa função desempenhada pelas categorias, aí sim nós estaremos trabalhando com análise sintática. Então, às vezes, eu pergunto para os alunos qual é a classe gramatical de tal palavra. Aí o aluno diz para mim, sujeito, professora. Aí eu pergunto, mas sujeito é uma classe gramatical ou é uma função sintática? A resposta é uma função sintática, tá, gente? Então a gente precisa fazer bastante essa diferença, que quando alguém te pergunta sobre classes gramaticais, categorias gramaticais, morfologia, você precisa se lembrar das 10 classes que habitam no interior desses estudos morfológicos, estudo da forma que a palavra tem. Essa é a tradução da palavra morfologia, tá? Então, quem serão para nós essas 10 categorias gramaticais? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. São as 6 categorias gramaticais variáveis. Preposição, conjunção, interjeição e advérbio são as 4 categorias gramaticais inflexíveis ou invariáveis. Então, vamos começar pelas últimas que eu acabei de falar, que são as inflexíveis, as invariáveis, notando, gente, que preposições, conjunções, interjeições e advérbios são categorias gramaticais que não precisam apresentar flexão de feminino e masculino, singular, plural, tempo, modo verbal, nada disso. Nada disso. Elas apresentam para poder cumprir com sua função. O mais interessante dessa história, do estudo dessas categorias gramaticais, é que nem todas caem nas nossas provas. A interjeição, por exemplo, é uma classe gramatical bem marginalizada nas nossas provas. É raríssimo que ela apareça no interior das nossas provas, nos nossos textos, nas nossas orações analisáveis, para que nós respondamos às questões de concurso. Mas preposição, conjunção e advérbio são 3 categorias que são exigidíssimas de nós nos concursos. Então é isso que a gente vai fazer hoje, prioritariamente. Dar bastante atenção às preposições, às conjunções e aos advérbios. Agora, gente, procurando não fazer isso de maneira muito solta. Eu vou te dar a definição? Vou. Eu vou te dizer, por exemplo, quem são os exemplares das preposições que nós chamaremos de preposições essenciais. Vou também. Mas eu gostaria que a tua maior atenção fosse justamente no momento, no instante em que essa preposição entra na oração, em que essa preposição entra no texto, ela movimenta o texto, fazendo uma coisa que muitas categorias não fazem, que é, por si sós ou agrupadas com outros elementos, trazer para nós relações de sentido. Então, vamos analisar hoje, primeiramente, qual é a definição das categorias, quem são os exemplares dessas categorias, as palavras que representam essas categorias e, em terceiro lugar, como é que essas categorias vão se comportar no interior de cada oração, de cada texto. Tudo bem? Então,
Então, vamos começar pelas preposições. Então, primeira coisa, olha o slide aqui comigo que você vai ver. Quando nós nos colocamos diante dessa classe gramatical que a gente chama de preposição, tá? Aqui a gente define a preposição como sendo uma classe gramatical que vai unir dois termos. Beleza. Então, se alguém te pergunta o que é a categoria gramatical que a gente chama de preposição, é classe gramatical que serve para unir dois termos. E aí a gente se pergunta, ele vai unir que termos? Que termos serão estes unidos pela preposição? Então, primeira coisa, gente, eu preciso perceber que eu tenho palavras que são palavras que desempenham funções, que são funções sintáticas diferentes, para ter a preposição como sendo uma classe gramatical de união. Então, se eu te digo, por exemplo, o verbo gostar, em sua forma verbal, gosto. Isso aqui é um verbo significativo, que na hora de me pedir um complemento, ele me pede um complemento e eu dou de cara com esse pequeno termo que faz com que haja união entre o verbo gostar e o complemento desse verbo gostar, que vai estar do lado de cá. Então, quando eu disse gosto de frutas, por exemplo, gosto de frutas. Então, você notou que aqui eu tenho um verbo ligado ao seu complemento verbal, que é frutas, por intermédio de uma partícula. E aí eu digo a você, essa partícula que faz a ligação do primeiro termo com o termo segundo, que é o consequente, tá? É sempre chamado de preposição. Então, preposição, ela liga o primeiro termo ao segundo termo, e você acabou de perceber que ao fazer isso, você está diante de dois elementos, dois termos que se interdependem. Um depende do outro para poder existir. Então, imagina se eu te digo só, gosto. O que eu te disse? Nada. Se eu te disser só frutas, o que eu te disse? Nada. Ao linkar os dois, por intermédio da preposição de, que foi uma preposição exigida pelo verbo gostar, o que você notou? Que houve uma dependência mútua desses termos. Foi por isso que a gente disse que o antecedente é explicado ou complementado pelo sentido do consequente. O primeiro termo, ele é complementado, ele é explicado pelo segundo termo, que aparece linkado por essa preposição. Então, é importantíssimo, gente, que nós entendamos o papel da preposição e não dissociemos essa preposição, esse conectivo que a gente possui, das possibilidades de sentido que ele vai poder expressar para nós. Se você volta comigo aqui para a minha frase, gosto de frutas, você vai notar que esse de frutas me serviu como um complemento verbal. Simplesmente. Então, na verdade, eu não tenho propriamente o que eu chamo de relação semântica, relação de sentido, que está calcada na relação circunstancial, expressa pelo termo consequente. Ele simplesmente complementa o sentido do primeiro termo que a gente visualiza aí. Tudo tranquilo? Agora, o que eu te peço? Para que você otimize a realização de suas questões. Te peço uma coisa, memorize as preposições. Aí você vai dizer, pronto, lá vem essa prof, pedindo para eu decorar coisas inúteis. Amores, não são inúteis. Muitas vezes eu pego alunos assim, totalmente desprevenidos, procurando preposições dentro das orações. Sabe por quê? Porque lá na frente eu vou pedir para ele, analise os termos que complementam o sentido dos verbos e classifique esses termos
como sendo objetos diretos e objetos indiretos. Por exemplo, os objetos indiretos são complementos verbais regidos de preposição. Beleza, aí vai que tu não sabe o que é uma preposição. Quem procura o que não conhece pode até achar, mas não reconhece. Não é verdade? Então, se eu te digo, objeto indireto é regido de preposição, você vai morrer de olhar para uma preposição e vai dizer, meu Deus, o que é isso? Cadê essa preposição? Será que o objeto é direto? Será que o objeto é indireto? Gente, eu vejo muito pessoas visualizando a preposição a. O a pode ser preposição, ótimo, beleza. No entanto, o o não pode. E quantas pessoas visualizam o o e afirmam que o o, diante de um objeto, é uma preposição. Por que falam isso, gente? Porque desconhecem as preposições como um todo, desconhecem por tabela quem vai ser aquele elemento que não vai poder ser registro de preposição. Ou melhor, que não vai poder funcionar como preposição, que é a palavra o, que vai ser um artigo, que vai ser um pronome, mas preposição nunca. Quem vai poder ser preposição, pronome, artigo? O a. Tudo bem, beleza, tranquilíssimo. Mas eu preciso conhecer as palavras para poder bater o olho nela e dizer isso aqui sim é uma preposição. Tranquilo? E sem apelar apenas para as relações com a funcionalidade. Tranquilo? Então vem cá, vamos dar uma olhadinha agora, tá? Para que a gente veja o quanto verificar essas preposições vai ser importante para nós. Então eu disse, são preposições de que tipo? Essenciais as preposições a, ante, após e até, com, contra, de e desde, em e entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Gente, cante, dance, leia alto, vira estrelinha, decore essas preposições. Não quero nem saber. Memorize as preposições e aí vai ser papo de mãe. É para o seu bem. Quando você bater o olho numa preposição, você já vai saber. Este termo veio regir de preposição. Ele pode ser um objeto direto, ele pode ser um complemento nominal, ele pode ser uma agenda passiva, ele não pode ser sujeito da oração, porque não existe sujeito preposicionado. Tá tranquilo? Então, gente, memorizar as preposições me traz muitos ganhos. Agora, se você volta para mim para o slide e nota que aqui apareceu este a como preposição, você precisa visualizar que este a ele vai ser preposição em algumas situações muito específicas que eu preciso guardar na minha memória para não confundir preposição com artigo nunca. Tudo tranquilo? Então, mais para frente, a gente vai ver isso bem direitinho. A gente vai selecionar as situações típicas, próprias, para fazer com que a gente nunca se perca nessa relação com o a, preposição, tá? Antes disso, a gente vai ver que a preposição, ela inicia, ela encabeça expressões, muitas vezes orações reduzidas, que trazem consigo uma ligação em relação ao verbo, em relação ao nome, e, consequentemente, isso traz consigo relações de sentido muito próprias, que precisam ser analisadas por nós. Tudo bem? Então, vamos lá. No próximo slide, a gente vai ver isso. Então, é interessante que a gente vigie bastante essa questão para não se perder aqui por momento nenhum. Então, quando eu disse que as preposições podem iniciar algumas expressões que estabelecem relações de sentido, é interessante que a gente traduza isso para como cai na prova, né? Ele chama relações de sentido. Então, esse trechinho ó, que está aqui, a gente traduz como sendo relações semânticas. Ok? Relações de sentido ou relações semânticas. Então, quando eu te disse, ó, ver de perto, ver de onde? De perto. Estar sob a mesa,
Então, eu tenho aqui a preposição sob, encabeçando uma expressão que se dirige ao verbo estar, dando para nós essa ideia de quê? Essa ideia de lugar. Quando eu digo escrever a lápis, esse a lápis é uma expressão que me dá uma ideia do instrumento que eu usei para escrever. A mesma coisa quando eu te disse, ó, ferir-se com a faca. Então, com a faca se ligou o verbo ferir-se com essa relação instrumental no que diz respeito ao nosso verbo. Quando eu disse vir para ficar, eu te pergunto, olha, eu vou vir para quê? Aí você me responde, olha, você virá para ficar. Você virá com a finalidade de ficar. Então, para ficar, me dá essa ideia de fim. Quando eu disse vir em socorro, esse em socorro é como se você estivesse dizendo vir para socorrer. Então, você está me dizendo que você veio ou que eu virei com a finalidade de socorrer. Depois ele diz para nós, preço. Então, eu posso ter uma preposição que encabeça uma expressão indicativa de preço? Claro que sim. Quando eu digo, por exemplo, ó, livro de R$10. Então, de R$10 está me dando, está me indicando essa relação de preço. Se eu tivesse te dito, por exemplo, que o vestido custa mais de R$10. Então, quando eu te disse, ó, o vestido custa mais de R$10, bem mais, né, gente? Então, eu vinculei o de R$10 ao meu verbo custar, continuando a indicar preço. Então, eu posso indicar lugar, instrumento, finalidade, preço. Posso indicar uma subdivisão do lugar, que é a origem. Por quê? Quando eu disse, gente, descender de família humilde, eu poderia ter dito, olha, veio de família humilde. Veio de família humilde, a mesma coisa. Então, a gente nota justamente muito mais acentuada essa relação de origem, limite. Limite é muito próprio da preposição até indicar limite. Mesmo que a gente saiba que a gente pode também atribuir a essa preposição até essa relação de lugar. Então, quando eu disse, olha, estudar até não poder mais, ir até a praia, então eu posso atribuir nesse ir até a praia também uma relação de lugar, não apenas de limite. Ao dizermos, o Brasil jogará contra a Argentina, eu tenho essa relação de adversidade, essa relação de oposição, explicitada pela preposição contra, que é uma preposição meio que especializada em fazer isso. Indicar justamente essa relação de oposição. Falamos sobre cultura, então sobre cultura, que está aqui. O sobre indica para mim tanto uma relação de lugar, quando eu digo que o material está sobre a mesa, tá? Então, ao dizermos que o material está sobre a mesa, eu explicito o lugar com a mesma preposição. E aqui eu disse, falamos sobre cultura. Isso prova para nós, gente, que não é intrínseco ao conectivo, intrínseco à preposição, trazer consigo esta ou aquela relação de sentido. Ela é um auxiliar que vai ter este ou aquele sentido na dependência de onde ela esteja,
de que em que contexto ela aparece. Quando eu disse camisa de Fernanda, esse de que está aqui, ele apareceu aqui em cima. Quando eu disse ver de perto, explicitei uma relação de lugar. Quando eu disse livro de R$10, uma relação de preço. Descender de família humilde, uma relação de origem. Camisa de Fernando, uma relação de posse. Então, eu repito, não traz consigo a preposição uma relação de sentido nua e crua, própria dele, exclusiva dele. Tá? E para a gente concluir, eu disse tremer de frio. Então, eu pergunto qual é a causa de alguém tremer, segundo essa minha frase, de frio. Ser preso por vadiagem. Então, foi a vadiagem que foi a causa de o indivíduo ser preso. Então, é interessantíssimo, gente, que nós notemos aqui que há uma obrigatoriedade, vamos dizer, uma constância nas preposições, nessa indicação de relações de sentido. Então, eu repito, às vezes a preposição liga apenas elementos complementares, às vezes a preposição não liga apenas elementos complementares, e sim também elementos que trazem consigo essa relação de sentido, que são as mais importantes para nós, porque são as mais exigidas nas nossas provas. Então é interessante que a gente visualize a presença da preposição e o que ela está fazendo por nós naquele momento, ok? Tranquilíssimo? Agora, eu gostaria que nós nos ativéssemos nesse momento ao uso da preposição a. Então, o que foi que eu te disse? O a pode ser preposição? Claro. O a pode ser pronome? Claro. O a pode ser artigo? Claro. Nessa altura do campeonato já tem gente desesperada. Ai, meu Deus, tinha uma palavra só. Pode ter 3 classificações. Como é que eu vou saber, professora, quem é quem? Você vai saber quem é quem no momento em que você se dispuser a se debruçar sobre a função que cada palavra tem. A gente vai notar que artigo a é palavra intimamente vinculada à palavra que vem antes dela. Então, a palavra que vem depois dela, que é o substantivo. Então, eu tenho artigo, palavra que precede o substantivo, entendeu? Então, o artigo vem aqui antes do substantivo dele. Gente, a preposição faz o contrário. Primeiro que a preposição não varia e artigo varia. Quem são os artigos? OA, OS, AS. Preposição não varia. Diante de quem quer que a preposição esteja, masculino, feminino, singular, plural, ela não tem flexão, porque a vinculação da preposição não é com quem vem depois. A vinculação da preposição é com o termo, primordialmente falando, com o termo que vem antes de si. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesse próximo slide para a gente visualizar isso com bastante clareza. Você vai notar que aqui está escrito, refiro-me a João. Então, eu sempre dito para os meus alunos queridos, o a será uma preposição quando ele for proveniente do seu antecedente. Todo mundo sabe que quem se refere a. Então, quem pediu o a foi o verbo referir-se. Entregou o livro, mas entregou o livro, gente, a quem? Entregou o livro a todos os alunos. E o a veio de onde, queridos? O a veio do verbo entregar. Quem entrega? Entrega alguma coisa a alguém. Então, se o a é de propriedade do verbo entregar, se o a só existe porque ele foi pedido, solicitado pelo verbo entregar, é por isso que justamente esse a vai ser chamado de preposição. Então, isso aqui, gente, é um primeiro caso de utilização da preposição. Então, o a, preposição, é pedido pelo seu antecedente.
ok? Então, o a preposição é pedido pelo seu antecedente. Então, é importante que você tenha isso na sua cabeça, mas não só isso. Porque eu tenho certeza que você está vendo aqui, ó, onde eu acabo de apontar, e você viu algumas expressões, que foram as expressões à vista, à direita, às pressas, à procura de, à moda de, a fim de, à medida que, à proporção que. E essas são expressões, gente, que no futuro nós vamos concluir que elas serão chamadas de locuções. Locuções podem ser chamadas de prepositivas, podem ser chamadas de conjuntivas e podem ser chamadas de adverbiais, e todas elas serão encabeçadas e iniciadas por preposição. Então, eu gostaria que você tomasse nota aí no seu caderno de anotação. O que é o a preposição? É o a que é pedido pelo seu antecedente? Sim, mas não é só isso. É todo a que encabeça, que inicia expressões, locuções que me dão essa ideia de preposição, conjunção e advérbio. São expressões, gente, que vão fazer às vezes de preposições, conjunções e advérbios. Então, no próximo bloco, nós vamos esclarecer isso bem melhor e vocês vão perceber as particularidades que essas locuções vão possuir. Tranquilo? Até já!